O que vai ser apresentado agora é uma explicação de qual que vai ser o resultado que vai ser obtido na primeira prática de potenciometria que vai ser feita, que vai envolver a padronização de uma solução de ácido clorídrico utilizando carbonato de sódio. O carbonato de sódio é o que a gente denomina de uma base biprótica. Ele tem 2 átomos de sódio na composição, enquanto o ácido clorídrico é um ácido monoprótico. Ele tem um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Isso quer dizer que na estequiometria da reação, quando a gente vai precisar de 2 mols de ácido clorídrico para cada mol de carbonato de sódio que vai ser utilizado. O resultado disso é que a curva de titulação vai apresentar 2 inflexões, 2 patamares, diferente daquele primeiro exemplo que a gente fez, que a gente aprendeu a construir. Então, com isso, essa reação vai ser representada o carbonato de sódio primeiro reagindo com 1 mol de ácido clorídrico, gera primeiro 1 mol do cloreto de sódio, mais bicarbonato de sódio ou carbonato ácido de sódio. Então a gente ainda tem aqui uma base, um sódio, para ser neutralizado. Então esse bicarbonato de sódio vai reagir com mais 1 mol de ácido clorídrico, gera mais 1 mol de cloreto de sódio e agora o ácido carbônico. Quando estiverem estudando fisicoquímica, vocês vão ver um postulado do Hess, que ele diz que não importa em quantas fases aconteça a reação. O que importa é, de alguma forma, a energia que existe no começo e a energia que existe no fim. Com isso, o que a gente acaba observando? Já que eu tenho o bicarbonato de sódio no fim e no começo, é como se eu transpusesse essa reação de uma única etapa. Então eu vou ter o carbonato de sódio mais 2 mols de ácido clorídrico, produzindo 2 mols de cloreto de sódio mais o ácido carbônico. Essa é a representação da reação. O que isso vai gerar? 2 etapas da reação. Quando a gente construir o gráfico, eixo do pH, eixo do volume, e a curva vai começar na neutralização. Ela vai sofrer uma primeira queda, uma primeira inflexão, aí vai continuar essa neutralização até o final. Com isso, vamos ter dois movimentos dessa neutralização, 2 inflexões da curva, e o cálculo do equivalente da reação vai ser feita nessa segunda parte dessa curva. Então, nessa parte superior dessa curva,
e essa parte inferior da outra curva. Nessas duas partes é que vai ser feito aquele trabalho gráfico para determinar o ponto de equivalência da reação. Quando a gente usa a titulação potenciométrica, uma das vantagens dela é justamente não precisar do uso de indicador. Porém, nessa prática, também é objetivo que o aluno possa fazer uma comparação entre o valor obtido na viragem, o valor de volume obtido na viragem do indicador, e aí fazer os cálculos do fator de correção da solução, em comparação com aquele obtido através da determinação do ponto de equivalência da reação. E aí poder ver se os dois se aproximam ou se sempre que eu queira fazer uma fatoração, eu vou ter que usar o potenciômetro. Eu não vou ocupar o nosso tempo revendo informações sobre pesagem do material que tem que ser feito em balança analítica, e é uma quantidade insignificante, tem que ser pesado 0,15, aproximadamente 0,15 gramas. Então é muito pouco de material. Nem vou perder tempo sobre a carga da bureta, como é feita, porque tem alguns pontos que eu quero destacar melhor para quem está fazendo esse trabalho pela primeira vez. Uma das informações é que quando a gente vai fazer solução de qualquer material, a gente vai fazer a adição de água destilada pelas paredes do becker, fazendo que essa água escorra pelas paredes do becker, nunca jogar água no fundo, batendo no fundo do becker, porque ela pode fazer com que o material espirre para fora do vasilhame. Então eu estou passando água pelas paredes do becker e vou adicionar água até mais ou menos uns 150 mililitros, 100, 150 mililitros, pode até ser com destampando a pseta para ele ser mais ágil. E aí nós já vamos colocar para homogeneização dessa solução. Nessa instrução, eu estou usando um recurso, já que a gente não vai poder usar um azulejo branco, que é o que é sempre recomendado quando a gente faz uma titulação usando um indicador. Então eu arrumei este suporte para dar uma clareza maior de quando muda a cor do indicador. A homogeneização é sempre feita numa velocidade baixa para que não se forme vórtice que pode atrapalhar na leitura pelo eletrodo. Aí eu vou zerar a bureta, então colocar o zero ao nível dos meus olhos, como sempre, fazer a zeragem dessa bureta, zerou, vou montar a ponta da bureta sobre o becker, mas sem que ele entre dentro do becker.
Então ele está dentro do Becker. Vou também montar o eletrodo dentro da minha solução, com muito cuidado. Caso o peixinho, como a gente chama, o agitador, fique maluco, desliga e liga de novo o agitador magnético. Então, já estou com o eletrodo dentro da minha solução. Vou adicionar, então, nesse momento, o indicador metilorange, que é o recomendado na apostila. E o indicador metilorange vai passar de aqui ele está no pH inicial de 11,26, então está bastante alcalino. Então eu vou adicionar 5 gotas do indicador alaranjado de metilo, ou metilorange, e vamos ver que nesse pH básico, ele tem essa cor amarela bem evidente. Eu vou aqui mostrar para vocês qual que é a viragem do indicador. Então essa solução que está amarelinha, a partir do momento em que ela receber ácido clorídrico, no equilíbrio entre o ácido clorídrico e a base, ele vai tender um laranja bastante evidente, não é vermelho, é laranja. Então quando ficar adequadamente laranja, não está mais amarelo como está, é que vai ser anotado o pH na viragem do indicador, mas não vai parar a titulação. Essa titulação potenciométrica é feita, nesse caso, adicionando de 1 em 1 mililitro da solução titulante do ácido clorídrico, e depois, até que chegue em 40 mililitros, foi esse determinado pelo método, e depois se trace aquela curva de titulação, e aí se estabeleça graficamente o ponto de equivalência da reação. Então, novamente, a solução tem que sair disto, de amarelo, claro, para laranja. Se eu adicionar mais, e eu vou adicionar mais pelo método, ele vai chegar até ficar quase vermelho. Então é bastante evidente quando ele está amarelo, quando ele está laranja no ponto de equilíbrio e quando ele está vermelho, que já até passou do ponto da viragem do indicador. Então vamos lá, vou registrar o primeiro, o pH inicial, pH com 0 de adição, pH começou aqui 11,26, agitador ligado, sem fazer vórtice. Vou adicionar 1 mililitro. Parou. 1 mililitro. Vou esperar estabilizar o potenciômetro. Estabilizou. Vou anotar qual que foi o pH obtido. Vou para o próximo mililitro, também
procurem sempre, a hora que estabilizar, contar pelo menos até 20 para garantir que está estabilizado mesmo a leitura. Estabilizou? Pode anotar. E conforme for andando a prática, vão notar que quanto mais perto estiver do ponto de viragem ou do ponto de equivalência da reação, vai demorar mais para que estabilize o pH. Sobrou uma gotinha sem cair, então eu vou lavar sem encostar a ponta da pseta na bureta, vou lavar com um pouquinho de água destilada para garantir que aquela última gotinha medida seja transferida para a minha solução. E assim vai até próximo à viragem do indicador. Quando estiver próximo à viragem do indicador, vão então notar que a cada volume que eu adiciono, demora mais para voltar essa cor amarela. Cada vez que a gente adiciona, a solução tende a ficar alaranjada e depois, conforme equilibra a quantidade de ácido adicionado com a quantidade de base que tem na minha solução, ele volta a ficar amarelinho. Então, quando estiver perto, vão notar que demora mais e mais. Nesse trabalho também vai ser interessante que quem esteja fazendo a anotação do pH obtido, observe o andamento dessa adição de titulante. Eu falei que vai ser adicionado de 1 em 1 mililitro, e na hora que for anotado, quem estiver anotando vai perceber que em um determinado momento, por exemplo, em 6 mililitros estava com pH 10,32, com 7, 10, 16, com 8, 10, com 9, 9,72, com 10, 9, 30, com 11, 8,24. Então, o que eu estou chamando a atenção é para isso, é que já deve estar nesse pedaço do gráfico que vai ser montado, já deve estar a primeira inflexão, a primeira mudança de trajetória do gráfico. Agora, com 13 mililitros, o pH caiu para 7,01. Vou adicionar mais. Vou ficar para o 14º mililitro. Vou notar que talvez agora comece a ser menorzinha a diferença de pH para cada volume adicionado. Então, para 13 mililitros, no meu caso aqui, deu um pH 7,01. Com 14 já estabilizou em 6,82. Então, foi menorzinha a diferença. Vou adicionar o 15º. E por aí vai. Então, com certeza, quem está fazendo, quem está anotando os valores de pH, vai conseguir acompanhar essa dinâmica da reação. Sempre faça a leitura com o volume a ser adicionado ao nível dos teus olhos. Se for preciso, eu vou erguer um pouquinho a bureta, mas sem que ela saia de dentro do becker. Não pode nem estar
a superfíciezinha do becker. Tem que estar lá dentro, sem tocar na solução. Ó, o peixinho ficou meio louco. Então, desligo e volto a ligar para ele equilibrar. Aí, tomar cuidado para nunca estar ligado o aquecimento. Então, nesse momento aqui, houve a viragem do indicador. Então, anotei o volume na viragem do indicador e adicionei mais, anotei também o pH na viragem do indicador e completei o próximo mililitro. E assim eu vou continuar essa adição. Então é importante que o volume saia do reflexo da bureta. Então levantei a bureta. E também é importante que não deixe o peixinho o agitador ficar muito louco, porque senão corre o risco de quebrar, bater no eletrodo e quebrar o eletrodo, que é muito caro. Então vamos trabalhar com calma e com jeito. Então, próximo volume adicional, o pH. Próximo volume adicionado. Vejam que agora já está muito mais para vermelho do que aquele laranja que tinha sido mostrado agora. E o pH também já baixou bem mais. E assim vai a titulação até 40 ml, conforme foi determinado pelo método. Ok? Olhem como cada vez está ficando mais avermelhado, já não está mais laranja como deveria ser na viragem correta desse indicador metilorante. Nesse trabalho também vão notar que cada vez que termina uma das inflexões, então vão ter duas inflexões no gráfico. Então, depois que termina uma inflexão, a cada volume, a cada mililitro adicionado, a diferença de pH diminui. Então, se numa situação, se numa hora que houve uma inflexão, uma mudança de direção na curva, houve uma diferença de 3 pontos de pH para 1 mililitro, quando quando estabiliza essa inflexão, quando chega num patamar que vai ser no gráfico, acaba baixando para 0,4, 0,3, 0,1 pontos de pH para cada mililitro adicionado, até que chega ao final. Nós já estamos quase no final. É importante a gente lembrar novamente que esse trabalho tem que ser feito com muita precisão, com muito cuidado, desde a adição dos volumes de ácido clorídrico, da pesagem do carbonato de sódio, da anotação correta do pH gerado a cada adição de ácido clorídrico e também no final
de como é feito o gráfico, que vai gerar o volume, que também deve ser corrigido esse volume pelo fator de aferição da bureta. Tudo isso para que a gente tenha, como produto de todo esse trabalho, um fator o mais sério possível, o mais preciso possível para o ácido clorídrico, que depois vai ser usado em outras operações, em outras situações. Ok?